Às vezes Deus vai exigir de nós, porque Ele demonstrou como se faz. Ele entregou o seu próprio Filho por você e por mim, o que Ele tinha de mais precioso. A pergunta que eu faço é uma pergunta retórica: o que você tem de mais precioso para deixar para seguir a Jesus? Capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe que é uma pergunta que nos faz refletir, porque existem muitas pessoas que é contra você, mesmo você sendo servo de Deus. Ele diz assim, olha: que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro que existem muitas pessoas que são contra nós, contra o próprio Deus, e foi contra Jesus. É uma pergunta reflexiva. É como se ele estivesse falando assim: alguém pode se insurgir contra Deus e vencer? É óbvio que não. Mas alguém se levanta contra Deus, irmãos? É óbvio que sim. Existem muitas pessoas que se levantam contra Deus, mesmo sabendo que contra Deus nada podem. É mais ou menos o que você tem que saber. Deus é contigo, mas muitas lutas e muitas pessoas se levantarão contra você. Jesus disse que a luta do homem é dentro da própria casa, é entre os seus irmãos. Às vezes você é perseguido dentro da própria igreja, no meio da tua parentela, no meio da tua vizinhança. Quem entregou José aos inimigos foram os seus irmãos. Quem traiu Jesus com um beijo foi o discípulo. A Bíblia é clara e Paulo nos faz refletir sobre essas coisas, para que você saiba que ainda que te entreguem aos inimigos, que ainda que você sofra perseguição como cristão, como discípulo, ainda que todos se levantem contra você, ele diz na última parte: quem será contra nós se Deus é por nós? Muitos podem ser contra nós, mas se Deus é por nós, é isso que importa. Se Deus é contigo, é isso que importa. E temos que saber disso. O grande problema é que às vezes nós não temos certeza se Deus é conosco nos caminhos que escolhemos, que trilhamos, nas decisões que fazemos. Às vezes não temos a plena certeza se Deus está chancelando ou não, e esse é o maior problema. É por isso que nós temos que, tudo que vamos fazer, nós temos que consultar a Deus antes. Ore a Deus e questione a Ele se a sua escolha o agrada. Porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Aleluia! O verso 32, leia comigo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que se ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso por nós, ele não nos pode nos dar as demais coisas. É por isso que a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Aqui nessa parte, irmãos, quando a gente faz uma conexão com outro texto bíblico,
e percebemos as coisas que nos furtam a paz no dia a dia, a palavra é clara. A Bíblia é clara quando ela diz assim, que nós não deveríamos buscar as coisas desta terra, quanto ao que haveis de comer, quanto que haveis de beber, quanto que haveis de vestir. Porque quem busca essas coisas são os gentios. E durante um bom tempo da minha vida eu passei me perguntando: Deus, por que a tua palavra está aqui se referindo à questão de comida, de bebida e de vestimenta? E uma resposta simples de Deus, através de uma ministração de uma irmã que esteve aqui conosco num tempo passado, ela disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Sabe por que Deus está falando dessas coisas do cotidiano, do nosso dia a dia? Porque são essas coisas que nos tiram da presença de Deus. Porque são essas coisas que nos furtam a paz. Mas olha o que diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ele entregou a Jesus por nós. Antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta reflexiva, é uma retórica que nos faz refletir. Irmãos, Deus está preocupado com você. E tanto está preocupado que ele providenciou o filho dele, o que ele tinha de mais precioso, justamente para dizer para você assim: eu estou te dando o meu filho amado, aquele em quem eu sinto prazer, eu estou entregando ele pela tua vida. Fique despreocupado, porque sou eu quem tenho cuidado de ti. Se ele deu o que ele tinha de mais precioso, será que ele não cuidaria de nossas vidas nos detalhes? Naquilo que você precisa? Ele sabe o que você precisa. E se ele não te der, é porque você não está preparado para receber. E você não deve questionar a Deus o porquê das coisas. Mas para quê? Por conta do propósito. É por causa do propósito que Deus, às vezes, Ele nos prepara e Ele diz assim: olha, eu dei meu filho por você, eu não quero te perder. É por isso que Deus como pai, de vez em quando Ele diz não. Um pai que ama não é um pai que sempre diz sim. Um pai que ama é um pai que discerne e entende o que vai fazer bem e o que vai fazer mal para o seu filho. E de vez em quando se prepare, porque Deus vai te dar um não bem grandão. E quando Ele der um não bem grandão, será que faremos biquinho para Ele e não vou te servir mais? Esses dias eu estava conversando com a irmã Almerinda. E nós estávamos conversando e falando assim: às vezes Deus nos tira coisas que nós amamos. Quando Deus exige algo de nós, Ele não vai querer de você, Ele não vai requerer de você algo que não te custe nada. O próprio Davi disse isso: eu não quero entregar ao Senhor algo que não me custe nada. Olha o que Ele pediu para Abraão, o que Abraão tinha de mais precioso. No geral, Deus vai nos requerer, vai nos pedir algo que nos custe alguma coisa. Às vezes Ele vai pedir algo que é importante para você. Eu estava ouvindo um irmão ministrar e aquilo me deixou muito impressionado, porque quando Deus chama o seu servo e diz assim: eu vos farei, deixa tudo, me segue, que eu vos farei pescadores de homens agora. Ele teve que deixar tudo e seguir a Jesus. Deixou aquilo que ele gostava de fazer. O outro, ele disse: mestre, nós estamos aqui pescando a noite toda e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. O Senhor podia ter chamado ele e falar: deixa tudo aí e me segue agora. Mas não. O Senhor permite, fala: lança a rede aí que tu vai pegar. Quando Ele lança a rede e que Ele pega um monte de peixe, o barco está cheio, carregado. Aí depois que ele tem tudo aí, o Senhor vira para ele: agora tu me segue. Tem que deixar o barco lá com os peixes que ele pegou. Às vezes Deus vai exigir de nós, porque Ele demonstrou como se faz. Ele entregou o seu próprio filho por você e por mim, o que Ele tinha de mais precioso. A pergunta que eu faço é uma pergunta retórica:
o que você tem de mais precioso para deixar para seguir a Jesus? Aquele jovem mancebo na parábola, o Senhor vira para ele e diz assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Para aquele jovem mancebo, tudo que ele tinha era a riqueza dele. A Bíblia não volta a falar do jovem mancebo. Leia comigo, por gentileza, o verso 33. O texto continua com perguntas retóricas, com respostas subentendidas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele volta a dizer: quem é que vai acusar? Quem que vai acusar aqueles que Deus escolhe? Eu posso te afirmar, o diabo se levanta para te acusar. Muitas pessoas, espíritos maus, se levantam para te acusar. Alguns amigos seus se levantam o dedo e diz: mas tu não é crente, está fazendo isso aí? Hoje eu estava com a cantora Thalita, estávamos conversando. Deus me agraciou, a gente estava à tarde tomando um café e conversando. Saí do trabalho, estava lá conversando com ela. E ela estava falando: pastor, eu nunca vi em toda a geração, em todas as épocas, e olha que eu já rodei esse Brasil e esse mundo cantando, mas eu nunca vi uma época em que tem se levantado tanto irmãos contra irmãos, pastores contra pastores. Aí ela disse: você vai para o TikTok, YouTube, Facebook, é acusação para todos os lados. Eu falei: pois é, varoa. A Bíblia diz que o inimigo do homem está dentro da sua casa. Não estranhe se as pessoas que estejam mais próximas de você sejam aquelas que te desencorajam, sejam aquelas que aponte o dedo, aponte a tua ferida, aponte o teu erro, aponte o teu pecado. Você pode fazer 20 coisas boas, quando você faz uma errada é aquilo que eles apontam. E ela disse: eu nunca vi em todas as gerações que eu passei, várias épocas, tanta acusação pública na internet, sobretudo na internet, como agora. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tem algo bom, porque ele faz na parte A uma pergunta retórica com uma resposta subentendida, mas na parte B ele diz: é Deus quem os justifica. É Deus quem vai te justificar. Amém, irmãos? Eu queria que você sacasse o teu dedo de profeta, apontasse para o teu irmão e fale: não se preocupe, porque Deus é quem te justifica. É Deus quem está de olhos abertos e está vendo o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar. É Ele quem vai te justificar. Não é o homem. Não é o homem. Não é o seu amigo. Não é a sua mãe. Quem vai te justificar é o próprio Deus. Logo, não se levante para querer se defender. Não se defenda. Deixe que Deus te justifique. Amém? Veja, por gentileza, o verso 34. Quem é que condena? Ele continua com a pergunta retórica, depois ele diz: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aqui, o texto vai um pouco além, não está só acusando. O texto diz: quem é que condena? Condenação fala de sentença. Condenação fala de pressuposto, de observação, reunião de provas e juízo, levar a juízo. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas nos levariam a juízo. Nós estamos numa geração tão difícil,
que nós estamos vendo as causas de acusações do Evangelho ir parar nos tribunais. Como advogado, eu fico vendo vários processos sendo movidos. Pastor processando pastor, pastor processando jornalista, banda musical processando autores e compositores de músicas. Mas o texto diz: quem é que condena? Pressuposto de pessoas que reúnem provas. Quantos pastores eu já vi e já ouvi que caíram em laço? Temos um muito conhecido, que era o Jimmy Swaggart, e prepararam uma cilada para ele. Os mais antigos aqui devem se lembrar. Prepararam uma prostituta e fez contato com ele, marcou um encontro, e quando ele estava saindo do motel, tiraram a foto dele e depois estamparam nos jornais. No direito, isso nós chamamos de prova plantada, quando a pessoa arma uma cilada. E é interessante que a Bíblia, a gente leu há poucos dias, a Bíblia fala de cilada, de laço. O laço do passarinheiro. Todos sabem como se pega o passarinho, o laço do passarinheiro? Faz a arapuca, bota lá o pauzinho e bota a semente que o passarinho gosta de comer. Aquilo que é a fraqueza do passarinho. E quando ele entra naquela arapuca, o passarinheiro faz o quê? Puxa. A arapuca cai e o passarinho está preso. É assim que Satanás faz. Ele mostra algo que você gosta, você vai lá comer aquele alpiste, e ele puxa, e o passarinheiro, que é o Satanás, a figura, a tipologia bíblica de Satanás puxando e a pessoa caindo naquele laço, naquela armadilha. E nós vemos muitas armadilhas sendo montadas nas empresas, cristãos que são políticos na política. Você viu o tanto de gente que foi preso com dinheiro na cueca, até irmãos em Cristo. Alguns que oravam antes de receber a propina, eu não sei se vocês viram. E tinham uma câmera filmando. Alguns deles, eu não sei quem viu isso, gente. Quem viu isso? Ninguém viu. Viu, irmão? Viu? Era irmão e recebendo mala de dinheiro, que era produto de propina, e eles ali oravam. Só que ele não sabia que era o laço do passarinheiro. E estava a câmera lá filmando. E ele recebeu o dinheiro, até orou, agradeceu a Deus. Dinheiro fruto de corrupção. Dinheiro desviado de verbas públicas. Laço do passarinheiro. Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: cuidado com o laço do passarinheiro, hein? Cuidado! Cuidado para não cair na armadilha. Porque o diabo, ele dá, depois você cai no laço e ele mesmo propaga a notícia. Para quê? Para que você seja envergonhado, para que você caia naquela cilada e você não tenha mais coragem de se erguer. O diabo, ele tem uma nomenclatura que chama-se astúcia. Astúcia é aquela esperteza, é aquela malandragem, é a perspicácia. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis, ou seja, são mais habilitados do que os filhos da luz. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser simples como pomba, porém prudente como as serpentes. As serpentes, dificilmente ela vai cair em uma armadilha, que ela se protege. E eu descobri há pouco tempo que as serpentes, elas não são violentas. Elas só atacam quando estão se defendendo. A questão é que nós às vezes somos apenas como pombas, simples. Se tem um bichinho fácil de pegar, é pombo. O pombo, a defesa dele é a proliferação, é a quantidade. Você já viu o pombo andando sozinho? Nunca.
é a quantidade. Só tem um detalhe, que é um bichinho muito simples. É muito frágil. Um gato consegue pegar vários pombos simultâneos, que é considerado um bichinho relativamente lento. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está intercedendo por nós ao lado do Pai. O verso 35 diz assim, o texto de Romanos 8: quem nos separará do amor de Cristo? Veja que o texto novamente faz uma pergunta retórica. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz um rol, mas esse rol aqui não é taxativo. É um rol exemplificativo. É para exemplo. Ele diz: o que pode nos separar do amor de Cristo? A resposta está subentendida: nada. Mas ele diz: a tribulação, a angústia que você sente, a perseguição que você vive lá na sua família, entre os seus amigos, a fome por causa da tua escassez financeira, a nudez por falta de roupa moderna, nova, o perigo para você que mora nas comunidades, o perigo pode te separar do amor de Deus, você que mora num lugar periculoso, a espada, aquilo que te fere. O verso 36 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas indo para o matadouro. Olha o exemplo que ele dá. Se nós somos semelhantes a ovelhas que está indo para o matadouro, que sabe que vai morrer, ovelhas que já discerniram que irão morrer, essas coisas podem nos colocar medo, irmão? Pode nos separar do amor de Cristo? Se você sabe que você é uma ovelha que está indo para o matadouro, a tribulação pode te afastar do amor de Cristo, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Você sabe que você é uma ovelha como quem vai para o matadouro. Se você é uma ovelha que vai para o matadouro, uma ovelha que está indo na direção da morte, e a Bíblia diz que se você morrer com ele também você vai reinar. A Bíblia diz que aquele que negar esta vida vai receber pela eternidade 100 vezes mais. Se você é como ovelha que está indo para a morte, o que vai te colocar mais medo, irmão? A questão é que nós não nos sentimos como ovelha que está indo para a morte. Nós nos sentimos como pessoas que querem reinar nesta vida. Nós nos sentimos como pessoas que querem prosperar muito nesta vida. Nós não nos sentimos, não temos o sentimento de ovelhas que estão indo para a morte. Infelizmente, em nossa geração, nos é colocado o sentimento de que nós estaremos vivos aqui nessa terra e vamos viver para sempre nessa terra. Querem eternizar os nossos nomes. Eu vinha pensando, durante muitos anos, um homem foi idolatrado como o rei do futebol. Durante muitos anos, um homem foi idolatrado como o rei do pop. Foram dois, tanto Elvis Presley como o Michael Jackson. Só tem o seguinte, que os dois já passaram. E a humanidade busca novos ídolos. Agora é Neymar, agora é Messi, é Cristiano Ronaldo. O homem fica procurando ídolos. Só que os ídolos, eles morrem, eles passam. Mas a Bíblia diz que a minha palavra permanece para sempre.
Existe um que não morreu, ele ressuscitou. E a Bíblia, nós acabamos de ler que ele está intercedendo pela tua vida e pela minha. Ele fica torcendo por nós. Não desiste. Jeová, assim, não desiste. Fica firme. Pedro, não pare, eu morri por você. Samila, continua. Ele que se entregou por nós. Diz Tiago, não pare agora, está muito próximo o dia da redenção. Iago, fica firme, ainda que as perseguições sejam grandes, ainda que se levante seus inimigos, ainda que você esteja aflito, angustiado, fica firme, porque eu estou intercedendo junto ao Pai por você. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A definição de vencedor é aquele que se prepara, vai para o combate, luta e volta e diz: eu venci. A definição de mais do que vencedor é aquele que se levanta todos os dias e antes do dia começar, ele já sabe que já venceu. Todos os dias quando eu acordo, eu já agradeço a Deus. Deus, muito obrigado pela vitória de hoje, porque eu sei que o Senhor nos fez como mais do que vencedores. Mais do que vencedor é aquele que não precisa batalhar, porque o Senhor peleja as suas guerras. Ele diz: a luta não é tua, filho, a luta é minha. Descanse em mim. O verso 38. Porque eu estou certo de que nem a morte. Por que ele diz nem a morte? João 11:25 diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No Senhor Jesus nós temos a vida eterna. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Por que ele diz nem a vida? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O texto, verso 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos une a Cristo é muito mais forte do que o que nos separa. Porque o que nos uniu, o que nos ligou a Ele, foi o sacrifício lá da cruz do Calvário, o derramamento de sangue por nós. Nada pode te separar do amor de Cristo. É por isso que todos os dias nos levantamos com uma alegria intensa em servi-lo, em amar esse Deus que deu o seu único filho para morrer por nós, para nos tratar, para cuidar de mim e cuidar de você.